realmente significa quando um homem casado tem desejo sexual por outra mulher? Sou Fátima Nascimento, especialista em comportamento humano, sexualidade e relacionamento amorosos. Gente, quando o homem tem desejo sexual por outra mulher, isso significa apenas instinto masculino. O homem foi feito para procriar. Diante de uma fêmea, ele vai sentir desejo e atração. Mas existe uma grande diferença entre desejo e atração para um ato sexual, para um envolvimento. Muitas mulheres não entendem por que muitos homens traem. Os homens, eles só traem diante de dopamina. O homem não trai porque está apaixonado por outra mulher. Até porque o amor pode surgir ou não surgir. O que a maioria não sabem é que os homens têm dificuldades para amar, mas ele tem facilidade para ter desejo e tesão. Nós sabemos que a dopamina, ela existe para a lei da sobrevivência da humanidade. Toda vez que o homem estiver em sofrimento ou estiver colocando em risco a sua saúde física, emocional, espiritual, toda vez que o homem estiver em dor ou em sofrimento, imediatamente o corpo vai pedir por dopamina. Essa dopamina pode vir em formato de álcool, de droga, de jogos, pornografia, masturbação, até mesmo em forma de uma mulher. Então, quando o homem ele está se sentindo para baixo, deprimido, ele vai buscar por um prazer. E aí que está o X da questão que muitas mulheres não entendem. Elas acham que o homem se envolveu com outra mulher porque achou mais bonita, mais gostosa, mais interessante. Mas isso são referências femininas. Os homens não olham para isso. Os homens olham para o resultado final, sensações e emoções, ou seja, para o anestésico, vamos dizer assim. Aquilo vai anestesiar uma dor e um sofrimento? Vai? Então ele vai buscar isso, porque o homem não sabe lidar com dor e nem com sofrimento. A primeira coisa que precisamos entender, que é o ponto principal, o desejo é um sintoma e não a causa. Vejam bem, o desejo é um sintoma e não a causa. O que isso significa, Fátima? Isso significa que o homem não traiu ou está traindo porque encontrou uma mulher mais bonita, mais interessante e mais gostosa. Isso significa que o homem traiu porque ele buscava poder, validação, cura na alma, ou até mesmo masculinidade ou virilidade. Muitos homens se sentem rejeitados, humilhados, muitos homens se sentem invisíveis. Diante disso, eles buscam uma terceira pessoa para provar para ele que ele não é aquilo que a mulher dele está dizendo. Muitos homens não buscam uma terceira pessoa porque ele busca um prazer. Ele busca uma terceira pessoa para curar algo que está em sua alma, para curar um vazio, uma dor que está em sua alma. Você nunca vai ver um homem traindo quando ele está num momento alegre ou feliz. O homem só vai trair diante de uma dor. Sempre diante de uma dor. Sempre. Então a traição para o homem não é uma causa e sim um sintoma. Sintoma de vazio existencial. Sintoma de traumas da infância. Abandono, rejeição, traição ou humilhação. Um segundo ponto que devemos levar em consideração. Tem muitos homens que estão dentro de um casamento falido. Mais de 2 anos, 3 anos, 5 anos sem intimidade. Às vezes tem sexo uma vez por ano. Ou seja, ele não está se sentindo homem. Ele está indo contra a essência divina que é de procriação. Então, se ele tem uma mulher que está sendo indisponível para o sexo, ele vai buscar uma mulher que esteja disponível para o sexo. Até porque nenhum homem aguenta ficar muito tempo só na mãozinha. Então, quando o homem está dentro de um casamento falido, que não tem mais conexão emocional, não tem mais conexão física, não tem mais conexão espiritual, e ele sente aquele vazio existencial, como se ele não tivesse cumprindo o propósito e a missão divina, se ele está diante de uma mulher indisponível,
ele vai buscar uma mulher que esteja disponível. Então, esse é um segundo fator que faz um homem a buscar uma terceira pessoa para dentro do relacionamento. Porém, gente, 99% dos casos que eu atendo, até mesmo diante da traição que eu já vivi, é uma batalha espiritual. Efésios 6, 10, 20 fala que todas as nossas batalhas não são contra seres humanos, e sim contra seres das trevas. E nós entendemos que o inimigo ele está reinando, ele deseja que todo mundo caia em tentação, todo mundo caia no pecado. Geralmente o inimigo cria uma confusão, uma tempestade dentro do lar, fazendo a mulher muitas vezes ignorar o marido, rejeitar o marido. E se a mulher não cai nessas ciladas, ele leva o marido para uma dor, um sofrimento, diante de gatilhos, diante de sentimentos de fracasso, de impotência, e ele coloca ali um anestésico na frente do homem chamado mulher, com o espírito de Lilith, levando o homem à sedução, levando o homem ao desejo carnal, sabendo que o homem é fraco. E aí o homem cai. Entenda que toda traição existe um espírito demoníaco. E isso foi provado em Mateus. Na última ceia, Jesus deu o pão para Judas. Judas tomou aquele pão e imediatamente o demônio entrou naquele corpo. Lá em Mateus fala que o demônio entrou no corpo de Judas. Por isso que Judas traiu. Então, todas as vezes que uma pessoa está traindo, existe um espírito de Satanás ali, existe um espírito diabólico. E as pessoas, elas não estão fazendo sexo com um ser humano, elas estão fazendo sexo justamente com um demônio. Então, nós precisamos entender que onde tem traição, tem prostituição, tem um espírito diabólico. Eu sei que é difícil, muitas pessoas não conseguem entender essa questão espiritual, muitos vão dizer para mim, não, é safadeza, é sem vergonhice. Não, gente, não é. O inimigo sabe quando uma pessoa está com dor, quando a pessoa está em sofrimento e ele age justamente nesse ponto fraco, tá? Entenda uma coisa, toda vez que o homem estiver com dor, ele vai buscar dopamina. E aí que é onde o demônio entra. Entra com vícios, entra com droga, entra com álcool e muitas vezes com a imoralidade sexual. Até porque o propósito do inimigo é destruir famílias. E ele consegue destruir famílias através de álcool, através de droga, através de vícios, através de pornografia, através de masturbação, também através da traição. Nós precisamos ter sabedoria e maturidade, tanto emocional quanto espiritual. O mundo físico, ele é regido pelo mundo espiritual. Sabendo que existem vários fatores que levam o homem a trair, a mulher precisa ter sabedoria, maturidade para blindar o seu casamento. Diante de uma traição, ter sabedoria também, entendimento, ver o que realmente levou aquele homem à traição. Muitas vezes você vai descobrir que o problema não era com você, e sim com ele. É momento de você simplesmente buscar uma ajuda espiritual, uma ajuda de Deus para salvar o seu marido, libertar o seu marido desses demônios e desse vício do pecado. Em outros momentos você vai descobrir que você é a razão de tudo isso porque você não dá amor, não dá carinho, você nega intimidade e aí é nesse momento que você precisa buscar ajuda para se transformar, para atender às necessidades do teu marido. O homem, ele trai diante de uma fraqueza carnal, mas existem muitos homens fiéis e para um homem ser fiel, a mulher precisa encher ele dos frutos do Espírito Santo. Só Deus pode impedir um homem de trair.